Olá, bom dia. A legalização do uso recreativo e medicinal da planta cannabis sativa, mais conhecida como a maconha, é um assunto polêmico que chegou até o Senado brasileiro. Após 6 audiências na Comissão de Direitos Humanos, o tema não avançou, pois gera muitas dúvidas sobre o impacto da liberação da droga. O Diálogo Cultural de hoje vai tratar sobre a legalização da maconha. E para esclarecer um pouco sobre o assunto, contamos com a presença de 3 convidados, um em cada bloco do programa. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com o professor do Departamento de Direito Público da UFRN, Fábio Ataíde, que vai nos falar sobre o que diz a legislação acerca do assunto. Contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Professor, por que as pessoas falam em um assunto nacional, se coloca na mídia, por que a maconha realmente não é legalizada? Isso é uma pergunta que já tem, no âmbito do estudo do direito, 30 anos. Por que a maconha não é legalizada? E a pergunta exatamente seria por que nós proibimos o uso da maconha. Se temos uma história milenar de compartilhamento, de uso, uma história milenar de uso de drogas, se for fazer um levantamento do proibicionismo, nós estamos apenas numa história recente do proibicionismo das drogas. Então, a liberação das drogas é a regra. A exceção tem sido o proibicionismo e, mais especificamente, de 40 anos para cá, a guerra às drogas, né? E nos últimos 30 anos iniciaram os movimentos de questionamento dessa guerra às drogas. Quais são os custos para a sociedade da guerra às drogas? Mais recentemente, ficou evidente que foi uma guerra perdida, né? E os países estão revisando a teoria de guerras às drogas, a necessidade de montar uma grande estrutura punitivista para alimentar e combater um inimigo que estava muito bem identificado na década de 70, mas que hoje já não sabemos quem é esse inimigo. O problema exatamente é este. Vânia. Muitos países já liberaram o uso da droga, né? O Brasil ainda está discutindo acerca do tema. O que mudaria na legislação se o Brasil vier a fazer essa liberação? E o Brasil está preparado para liberar o uso e a comercialização dessa droga? Isso é muito interessante, porque primeiro diz respeito à liberação, e é importante fazer uma distinção entre liberação e legalização. Legalização seria a regulamentação do uso da droga, como outras drogas já são regulamentadas no Estado, no Brasil. Então, nós apenas iríamos ampliar o rol de legalização, de regulamentação. Então, a liberação não é uma liberação sem nenhuma regra. A política de drogas internacional é uma política de legalização e de regulamentação. Entender quais são os aspectos do proibicionismo. A gente não pode proibir tudo. Devemos proibir alguns casos e outros não. E para isso nós precisamos entender como é que é o funcionamento do sistema cultural e a relação cultural com as drogas. Não tem como o Estado proibir alguns tipos de drogas, e se a gente entender muito bem, se tomar como relação o cigarro, ele da década de 60 para cá, ele teve um decréscimo significativo de consumo. Em torno de algo de 60% a 70% para 17%, 20%. E não foi com a política de guerras às drogas, foi com a política de conscientização, de separação, de entender, né, o que deve ser droga proibida e o que deve ser droga permitida. Então a discussão deve ser esta. A política de guerras às drogas, ela atingiu a maconha, claro, com fundamentos científicos para a época e tudo mais, mas entendendo que a droga a maconha especificamente, era uma droga de entrada. Claro, existe um fundamento, existem teorias explicando que a maconha pode ser uma droga de entrada, mas hoje, quando você percebe a expansão do crack, principalmente nas cidades interioranas do Brasil, a gente já começa a perceber a maconha não como uma droga de entrada, mas a maconha com a possibilidade de droga de saída, como um substitutivo do crack.
de uma droga muito mais pesada e muito mais perversa e muito mais acessível. E muito mais barata, né? Muito mais barata. Doutor, e nessa questão da legalização, teria que se mexer também, digamos assim. Aí, como se coloca, a gente falou, no Senado, uma discussão que se parou. Teria que se mudar todo um código penal, teria que se mudar toda uma legislação para se conseguir liberar. Não é assim, de uma tacada da hora para a noite que se faria isso. O problema é esse, e é um problema específico da América Latina, talvez um problema muito mais sério no Brasil, tomando um aspecto da nossa dimensão continental, diz respeito à legalização. A legalização não é tão fácil como se parece. O que é mais fácil é a política proibicionista, que é o guerra às drogas. Esse é muito fácil porque você já tem uma estrutura punitivista de segurança pública montada em torno do combate às drogas. A legalização é montar uma estrutura e definir um modelo para o país. Agora, um modelo que compreenda as particularidades da dimensão do Brasil. Como é que nós vamos... será que vamos adotar um modelo de deixar o controle ou a venda da maconha para entidades privadas? Será que isso funciona no Brasil? Ou como funciona muito bem em outros países? Ou não? Ou se vamos deixar esse controle nas mãos de entidades públicas? Então, há muitas perguntas que devem ser ainda levantadas e suscitadas na construção desse modelo para o Brasil. Qual é o modelo ideal para a legalização, a regulamentação da maconha? Um problema sério é que nós tivemos uma reforma, pelo menos um projeto em andamento do Código Penal, e é um projeto relativamente recente, que foi debatido às pressas. Nós estamos com um projeto pronto do Código Penal, agora sem nenhum debate aprofundado. E por esse projeto pronto, já acontece a descriminalização do uso e o aumento das penas em relação ao tráfico. Na verdade, o projeto não mudou absolutamente nada, porque, de certa forma, o uso de drogas no Brasil já está, de certa forma, já está despenalizado. Ainda não foi descriminalizado, continua sendo ainda crime, mas não há uma punição, pelo menos focada na pena privativa de liberdade para os usuários. Então, houve uma despenalização significativa. A descriminalização, que seria essa etapa seguinte, na verdade não vai modificar muito. De certa forma, para as classes sociais mais altas, o uso de maconha, ele sempre continuou descriminalizado. Então, é uma questão que a gente só vai oficializar. Essa é uma questão da política de guerras às drogas. A política de guerras às drogas é uma política que faz distinção entre quem são os patológicos e quem são os normais. A classe pobre é que realmente é punida pela guerra às drogas. As classes altas, que têm mais acesso, essas nunca foram punidas significativamente. Basta você ver em grandes acontecimentos sociais, por exemplo, inclusive o Carnatal, em que há um aumento significativo de uso de drogas nesses períodos, inclusive com uso público, em que não há uma atuação do poder público para combate. Agora, o mesmo acontece em relação ao usuário de droga da periferia, dos bairros periféricos. Esses que são taxados como, como os grandes traficantes, como os usuários, como os patológicos, como os maconheiros. São essas pessoas que são afetadas. E há uma questão muito importante em relação à política de guerra às drogas, que diz respeito e é a grande questão, o crime de droga, ele é considerado um crime de posse. Então, basta você ter esta posse para ser... E esse crime é um crime de... Primeiro, ele favorece uma corrupção policial. Primeiro porque a polícia pode entrar na sua casa independentemente de mandado judicial. Independentemente de mandado judicial. Então, isso acontece muito na periferia. Ele tem certeza que tem droga na sua casa, ele pode entrar independentemente de mandado judicial, porque você estaria em uma situação de flagrante. Isso acontece na periferia, não acontece nos bairros nobres. E outra questão é a possibilidade de corrupção. É a facilidade com que há a possibilidade de corrupção envolvendo não só o pequeno usuário, mas também o grande traficante.
Bom, nosso primeiro bloco está terminando. Eu agradeço a presença do professor do Departamento de Direito Público, o professor Fábio Ataíde. Eu sei que daria outros programas, outros temas, mas aqui a gente vai debater outros assuntos nos próximos blocos também, como a aceitação ou não da legalização da maconha. O Diálogo Plural agradece a presença do professor e voltamos em 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que debate sobre a legalização da maconha. Neste segundo bloco, nós vamos conversar com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que é professor do Instituto do Cérebro da UFRN. E temos ainda a participação de Vânia Machado, coordenadora-geral do Sinteste RN. Seja bem-vindo, Siddhartha. Obrigado. Bom dia, Vânia também. Bom dia. Esteve aqui no primeiro bloco com a gente, mas permanece agora no segundo bloco. Professor, a maconha, a gente falou na questão do bloco anterior, com um juiz, sobre a questão da legalização, sobre a questão legal da maconha. Agora a gente na parte medicinal. A maconha em si, ela pode curar alguma doença, ela pode amenizar, como é que funciona essa situação? Então, até recentemente, nós acreditávamos que a maconha podia aliviar sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento de câncer e que, por causa da quimioterapia, não consegue se alimentar. Então, o uso da maconha favorece nesse quadro porque ela vai passar a ter apetite, sono, reduz a ansiedade, reduz as dores. Mas era, digamos assim, um tratamento dos sintomas. Nos últimos anos, os pesquisadores têm descoberto, de maneira muito surpreendente, que a maconha contém várias propriedades antitumorais e anti-inflamatórias. Então, nesse caso, ela pode atuar não para reduzir os sintomas, mas para atuar diretamente na causa. Professor, e aí não é aquela questão, fumar maconha, como é que fica essa situação? A pessoa, o leigo que está nos assistindo agora, quando a gente fala em maconha, só enxerga fumando a maconha. Como é que fica essa situação? Então, o uso medicinal da maconha é muito antigo, é milenar, mas a experiência, digamos, contemporânea, mais forte, é dos Estados Unidos, que já tem 35 estados que legalizaram o uso medicinal. Esse uso medicinal ele pode ser feito de várias maneiras. A pessoa pode ingerir, como na forma de um bolo, de um biscoito, ela pode fazer uma infusão, ela pode fazer uma vaporização e ela pode fumar. Fumar, dessas formas todas, é a pior, porque ela vai estar fazendo a combustão de celulose e isso causa problemas para o trato respiratório. Então, existem outras maneiras, mas para que essas outras maneiras possam ser adotadas, é preciso primeiro que o uso medicinal seja realmente aprovado, o que no Brasil ainda não aconteceu. Vânia. Recentemente, a Anvisa reclassificou uma substância da maconha para uso médico. Quais serão os critérios que os médicos vão utilizar para receitar? Então, essa reclassificação ela foi motivada pelo caso da epilepsia, mas ela se estende a outras doenças. Então, hoje está muito claro que o canabidiol, que é essa substância reclassificada, assim como outras substâncias da maconha, como o THC, são fortemente antiepilépticos, são ótimas drogas contra a epilepsia. Então, tanto no caso da epilepsia, no caso das dores neuropáticas, no caso do Alzheimer, no caso do câncer, no caso do glaucoma, são todas aplicações do uso medicinal da maconha. Agora, quais critérios vão ser usados? Vão ser os critérios médicos. Os médicos vão julgar se eles vão utilizar essa maconha como primeira opção, esse canabidiol como primeira opção ou não. Agora, o uso da erva in natura, da erva inteira, no Brasil não está aprovado ainda. Ele está aprovado nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, e, de certa maneira, esse é o debate do momento. O governo vai permitir que sejam utilizados apenas os compostos puros, que sempre passam, portanto, por uma farmacêutica, ou ele vai permitir o uso da erva in natura. É uma questão que não é só médica, é uma questão comercial. Professor, o canabidiol é a principal substância, é o que está se colocando na mídia. Há alguma outra substância, ou quais são essas outras substâncias que podem ajudar? Na verdade, há dezenas de substâncias, são mais de 80 canabinoides diferentes. Então, a reclassificação do canabidiol é a ponta do iceberg. Várias substâncias da maconha têm propriedades médicas, terapêuticas. O THC já se sabe há muitos anos, há décadas, o canabigerol e vários outros desses compostos. E agora a Anvisa ela tem diante de si um dilema. Ela vai tratar todos esses compostos individualmente ou ela vai tratar eles em conjunto? E essa pergunta ela tem uma importância científica porque
existem fortes evidências de que quando as substâncias estão agindo em conjunto, elas têm um efeito potencializado. O nome técnico disso é efeito comitê. Então, uma substância tem um efeito positivo, a outra também tem. Quando você coloca as duas juntas, o efeito é maior. E aí não faria muito sentido você importar todos os compostos separadamente a um preço muito alto e oferecer à população e fazer com que o SUS pague por isso. É por isso que eu defendo que haja uma plena legalização do uso médico da maconha, para que as pessoas possam se tratar com uma erva que, enfim, no campo dos fitoterápicos. Alguma coisa que elas podem plantar em casa, por exemplo, e vão usar de acordo com o que o médico receite. O uso do canabidiol é prejudicial à saúde? Quais são os efeitos colaterais? O uso do canabidiol, assim como outros componentes da maconha, é extremamente seguro. Não tem overdose conhecida, o canabidiol em particular não produz dependência, mas é óbvio que toda substância está submetida ao uso de uma dosagem adequada, que tem que ser monitorada, e também existe a questão dos grupos de risco. Aquela substância que para uma pessoa é benigna, para outra pessoa pode não ser. Então não existe uma substância mágica que não tenha grupo de risco. O açúcar, que é uma droga extremamente aditiva, que causa dependência, inclusive, ele tem grupos de risco, o diabético, por exemplo. Exato. Então, a mesma coisa se aplica aos componentes da maconha. O canabidiol foi reclassificado porque ele não produz efeitos psicoativos. Então, ficou mais fácil para os conselheiros da Anvisa fazerem essa decisão. Mas existem várias substâncias que produzem efeitos psicoativos que nós utilizamos na nossa medicina. Por exemplo, os opioides, quando a pessoa precisa de uma analgesia muito, muito forte. Então, se a decisão for baseada apenas nesse critério, eles vão ser obrigados, por uma questão lógica, a reclassificar as outras substâncias também. Professor, essa liberação, principalmente que surgiu, como a gente falou, sobre a questão da epilepsia, né, que foi grande, isso é matérias a nível nacional. Mas a grande importância também é porque aflorou o debate sobre o assunto para a liberação exatamente da maconha, para a legalização da maconha. Então, esse é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo está rapidamente mudando a sua visão da maconha, que antes era vista como uma coisa muito ruim, agora está começando a ser vista como uma coisa, na verdade, muito boa, um remédio importante. O Brasil está atrasado nessa discussão. O que causou, na minha opinião, essa modificação no Brasil é o caso concreto de crianças que tinham 300 crises epilépticas numa semana e depois de tratadas passam a ter 2, 1, nenhuma. Então, quer dizer, nada segura um pai e uma mãe de cuidar do seu filho. Acho que foi isso que fez a diferença. Quando saiu no Fantástico, aquela mãe, aquele pai falando, olha, nossa filha está bem, está aprendendo, consegue ir para a escola, consegue se alimentar, consegue se desenvolver, isso quebra preconceitos. As pessoas olham e falam, como é que eu posso me opor a isso? E isso faz as pessoas começarem a pensar que essa proibição de algumas drogas e por outro lado, esse endeusamento de outras drogas não é uma boa política. No Brasil, nós temos, na minha opinião, uma propaganda excessiva para álcool, por exemplo. Quer dizer, o álcool é uma substância que, em doses adequadas, é muito divertido, todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, mas se a pessoa beber demais, ela vai, com certeza, fazer besteira. E no Brasil, acho que a gente tem um desequilíbrio. Existe uma glamourização de algumas substâncias, acho que com o tabaco a gente já reduziu, mas o álcool ainda é glamourizado, e, por outro lado, um preconceito, digamos, pouco informado sobre outras substâncias. Professor Siddhartha Ribeiro, acho que igual o tempo que a gente já realmente encerrou o nosso bloco, tem outras perguntas interessantíssimas que a gente poderia até abordar em outros programas. Nós temos o ano todinho para se discutir isso. Isso é um assunto, com certeza, que não vai acabar durante esse semestre nem durante esse ano, né? Nós temos talvez uma sociedade extremamente conservadora que possa também fazer com que esse assunto dure anos e anos, infelizmente. Mas nós agradecemos a sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Obrigado. O Diálogo Plural vai para um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a legalização da maconha. Neste último bloco, nós recebemos o professor e pedagogo João Maria de Mendonça, que vai falar sobre a prevenção e a questão social relacionada ao uso da maconha. E contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RM. Bom dia, professor. Bom dia, Vânia. Bom dia.
Bom dia, Alexandre. Dois blocos, né? Bom dia por educação, mas ela já está conosco há dois blocos. Professor João Maria, essa questão da legalização da maconha, que a gente vem conversando em dois blocos, um jurista, um professor neurocientista, como é que isso atinge as famílias? Como é essa questão da droga que envolve a família, que causa esse trauma a toda a família? Bem, inicialmente nós poderíamos afirmar, de acordo com os levantamentos, pesquisas nacionais e locais, né, que de uma certa forma têm atingido as famílias, né? É uma discussão, o tema hoje na agenda nacional, no país, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Não existe consenso entre os especialistas, os pesquisadores, os estudiosos, há os que defendem a legalização, há os contras, né? Sinaliza-se que é a porta de entrada. Existe muito preconceito, muita desinformação. Aí eu acredito que a pior droga é o preconceito, é a desinformação. Agora é necessário que haja muita prudência nas decisões acerca desse tema. Claro, a cannabis sativa não é a porta de entrada. A porta de entrada para as drogas é o álcool, que é uma droga aceita socialmente, culturalmente. 75% dos brasileiros já usaram o álcool, pelo menos uma vez na vida. O Brasil hoje gasta 7,9% do seu produto interno bruto com problemas ocasionados pelo álcool, 5,4% com a nicotina e menos de 1% com as drogas ilícitas. E aí, né, está, né, a cannabis sativa, ou seja, a substância que traz mais impacto para a sociedade, que atinge as famílias, que atinge o contexto escolar, que traz alguns problemas para o mercado de trabalho, para as empresas e para a sociedade como um todo. 39% dos BOs nas delegacias é o álcool que está por trás. De 100 casamentos, 40 vão se acabar por causa do álcool. 20% dos suicídios, né, 30% das agressões contra as mulheres, 52% dos homicídios, pode fazer o exame da alcoolemia, que é a concentração do álcool, né, no sangue, né, ou do autor ou da vítima, existe a presença do álcool. Ou seja, um país com 20 milhões de alcoolistas, nós não usamos o termo alcoólatra porque o sufixo latra quer dizer adoração, e ninguém bebe por adoração. O alcoolismo, né, segundo a classificação internacional das doenças, é uma doença primária, progressiva, crônica e incurável. Existe tratamento, não existe cura. Nós temos de 100 brasileiros, 13 são alcoolistas. Então, veja que o impacto é uma droga que é aceita socialmente e culturalmente. Agora, acredito, ainda não tenho, hoje, atualmente, eu acho que tem que ser decidido, debatido, discutido com bastante prudência, né? Acredito que a cannabis, né, eu sou favorável a utilização clínica do canabidiol, né? Mas acredito que esse debate, assim como esse programa está oportunizando, né, as pessoas que estão aí assistindo, ouvindo o diálogo plural, né, fornecer subsídios, tem que intensificar esse debate, né, temos que desprender do preconceito, da desinformação, para que realmente o país, a nação, a sociedade tome decisões, né, que vai mexer no dia a dia, né, com toda a família, com todo cidadão. Então, na realidade, a cannabis, ela também traz alguns problemas, como os medicamentos. A gente também não pode deixar de colocar aqui que existe um problema sério no país, a automedicação. O Brasil é o 4º consumidor de medicamentos do mundo. É alto o índice de pessoas que vão a óbito pela intoxicação medicamentosa. Inclusive, a principal causa de morte de crianças de 4 a 12 anos é por intoxicação de medicamentos. Existe uma cultura de se automedicar nesse país. Mas, sim, traz alguns problemas
sociais e também para as famílias. O Canadá, uma das principais causas de acidentes de trânsito, as pessoas estão sob efeito de drogas e uma delas, a cannabis sativa. Devido à sua larga experiência com a prevenção junto às famílias e adolescentes, dá para afirmar que a maconha é a principal porta de entrada para outras drogas? Não, eu vou te responder, Vânia, não a principal porta para entrar, consumir outras drogas, né? Eu vou te responder dizendo sim e não. Sim. Não, porque ela não é, as estatísticas mostram, a vivência, a experiência, que ela não é a porta de entrada. A porta de entrada, a porteira, a janela, o portão é o álcool. Sim. Né? A cannabis sativa, ela não é a porta de entrada para outras drogas, né? Agora, é importante, diante da situação, nós não temos no país ainda, apesar da legislação e da política pública fazer referência a esse tema, mas a sua efetivação, a sua concretização, né, dessas políticas deixam a desejar. Como nós não implementamos realmente uma cultura de prevenção na sociedade, prevenir é você chegar 500 anos antes do que 5 minutos depois do problema instalado, a diabolização das drogas, a guerra às drogas, essa política não funcionou. Agora a gente tem que ter muito cuidado, muita serenidade, muita prudência, porque, né, não sair legalizando sem realmente. Tanto é que ainda os estudos não são conclusivos com relação à questão da utilização dos canabinoides, né, para algumas indicações clínicas. Então, você acha que pela questão, se falou muito da questão do álcool e da maconha, pela questão de uma droga ser legalizada e a outra não, tem essa discriminação com relação a isso? Por exemplo, se abre muito para o álcool, que mata mais do que a droga? Justamente, vamos dizer, um preconceito, a uma criminalização do usuário, né, da cannabis sativa, né? Há esse preconceito, há essa desinformação, essa rotulação. Eu até dou um exemplo concreto. Às vezes passa um usuário de cannabis e o que é que o cidadão comum diz? Lá vai um maconheiro. E eu particularmente conheço inúmeras pessoas dependentes de medicamentos e não vejo, né, essa pessoa, ao passar, alguém dizer que lá vai um medicamenteiro. Então, João Maria de Mendonça, que é professor e pedagogo, obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogo Plural. Que agradeço e me coloco à disposição. Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste, obrigado também pela sua presença. Nós que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.